Oi. Oi. Vamos começar então? Vamos. A gente tem que estudar para a prova, vai. Então, Sérgio, vamos começar pela sua teoria, que é de científica? Não, beleza. Então, a teoria científica, ela acontece lá no início do século XX, depois da Primeira Guerra lá nos Estados Unidos, quando o Taylor estava fazendo alguns estudos, ele identificou um problema, que os operários produziam pouco para diminuir o ritmo e para trabalhar menos assim nas indústrias, né? Aí ele começou a fazer estudos, ele percebeu que devia deixar de lado a improvisação e dar lugar ao planejamento, e deixar de lado o empirismo e dar lugar à ciência. Nisso, ele percebeu que os operários aprendiam a executar quando eles observavam os outros. Aí ele criou então uma demanda para você estruturar o sistema de trabalho, que ele chamou isso depois, mais tarde, de ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. Tinha 9 pontos-chave, mas entre eles os principais são homoeconômicos, que é o homem basicamente é movido a dinheiro. Por conta disso também ele incluiu pontos como incentivo salarial, padronização do trabalho e uma supervisão funcional. Dá até para a gente perceber isso nos dias de hoje, no sistema que as empresas utilizam de premiação dos funcionários por produção, por meta batida, eles dão viagens de final de ano, dá cesta básica, dá prêmio até em dinheiro, tem empresas que fazem essas políticas. Mas tem algumas críticas também no trabalho do Taylor, que por ele ter feito estudos e ter enxergado o operário de uma maneira mais profissional, ele basicamente deixa de lado todos os fatores externos e trata o homem como uma máquina, o que não é muito legal, porque ele deixa o sistema muito fechado. E apesar do nome ser de teoria científica, ela carece de uma comprovação científica, na verdade, né? O que meio que não chega a descredibilizar, mas entra como o principal ponto contra a teoria de Taylor. A teoria clássica da administração, ela foi desenvolvida por Henri Fayol. Ela foi baseada na organização dos exércitos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele buscava a máxima eficiência através do foco na estrutura organizacional da empresa. Então, a ênfase dessa teoria era na estrutura. Fayol desenvolveu o pensamento de 5 pontos sobre as funções de um administrador, que a gente resume como POCCC, que seria prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele definiu 14 princípios de administração, dentre eles a divisão do trabalho, a organização, a centralização e pegar mais um para fechar 4. Hierarquia. Ele focou os estudos na unidade de comando, na autoridade, na responsabilidade, e em função disso ele ficou visto como um obcecado pelo comando. A empresa, para ele, é vista como um sistema fechado, na teoria, uma parte toda isolada do ambiente. A teoria das relações humanas, ela foi criada pelo Elton Mayo, e ele criou durante a Grande Depressão, a crise de 29 nos Estados Unidos. Nessa teoria, ele trouxe uma vertente que se preocupava com o humano. Então, ele olhava assim, o sentimento do trabalhador, ele não era mais uma máquina como na teoria científica e na teoria clássica. O trabalhador, então, passava a ser um ser humano, que tinha sentimentos, que precisava estar inserido naquele lugar. E aí teve um dos principais movimentos que gerou essa teoria foi a experiência de Hawthorne, que foi entre 27 e 33, e ela tinha 4 partes, com o objetivo assim de estudar o comportamento, de estudar os efeitos da fadiga, dos acidentes e da rotatividade das condições de trabalho também. E eles perceberam que os fatores emocionais e comportamentais interferiam diretamente na produtividade do trabalhador. A empresa, então, ela passava, nessa teoria, a ser vista como um sistema social, onde o trabalhador, quando se sentia inserido, ele gerava melhores resultados. Ela não muda a estrutura da empresa, mas torna as relações das pessoas mais humanas e isso gera um movimento melhor de produtividade. A teoria
comportamental, ela começou como um embate entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A gente tem 3 pensadores principais da teoria comportamental, que são Maslow, Herzberg e MacGregor. Na teoria de Maslow, ele fala sobre a pirâmide da hierarquia das necessidades. Existem as necessidades primárias para os seres humanos e as necessidades secundárias. As teorias primárias para Maslow são de segurança e fisiológicas. As secundárias são as de estima, autorrealização e sociais. Para ele, a gente só consegue atingir as necessidades secundárias se a gente tiver as primárias bem supridas. A teoria de Herzberg, ele fala da teoria dos 2 fatores. Os 2 fatores para Herzberg seriam os fatores higiênicos e os motivacionais. Os fatores higiênicos, eles dizem respeito às condições de trabalho da pessoa. Se o local do trabalho é limpo, organizado, se a administração da empresa é boa, os salários são bem distribuídos entre os funcionários. E se esses fatores não são atingidos, eles geram insatisfação nos funcionários da empresa. Os fatores motivacionais é o segundo fator de Herzberg. Eles falam sobre o trabalho em si, a realização, o reconhecimento daquele funcionário. E se eles são atingidos, eles geram a satisfação no trabalho. Juntando os 2, o fator higiênico e os fatores motivacionais, eles geram a total satisfação do funcionário dentro de uma empresa. A terceira teoria dentro da teoria comportamental é a de MacGregor, que ele faz uma dicotomia entre o homem, a teoria X, e o homem da teoria Y. O homem da teoria X, funcionário da teoria X, ele é baseado na teoria clássica, de que o homem é influenciado pelo dinheiro, o conceito de homo econômicos da teoria clássica, e ele é uma pessoa que é preguiçosa, ele tem que receber incentivos para poder trabalhar. Já a teoria Y, ela é baseada na teoria das relações humanas e na comportamental. Ela tem a ver, ela diz respeito ao funcionário, que ele é motivado, ele gosta de trabalhar em equipe, ele não pensa só no salário, ele gosta de se sentir realizado no que ele faz dentro da empresa.